Oração de impacto. A única chance de mudar sua vida. Hoje, a urgência da oração. Você já sentiu que sua vida está à beira de um colapso, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar? Talvez seja no campo financeiro, onde as contas parecem se multiplicar e os recursos simplesmente não acompanham. Talvez seja na vida emocional, marcada por dores, traumas e um vazio que ninguém parece preencher. Ou talvez seja no silêncio da alma, quando mesmo rodeado de pessoas, você sente-se sozinho, esquecido, quase invisível. É exatamente nesse ponto de ruptura que muitos descobrem a importância da oração. Não como uma prática religiosa mecânica, mas como uma conexão real com algo maior, capaz de transformar destinos. A Bíblia, em diversos momentos, mostra que a oração é a ponte que liga a fragilidade humana ao poder divino. Quando Elias orou, o fogo desceu dos céus. Quando Ana clamou, Deus abriu seu ventre estéril. Quando Jesus orava, até os céus se moviam. Esses exemplos não estão na Escritura apenas como histórias antigas, mas como testemunhos vivos de que a oração ainda é a arma mais poderosa que alguém pode usar. A questão é, quantas vezes você tratou a oração como a última opção, quando ela deveria ser a primeira? Muitos vivem esperando um amanhã melhor, mas não entendem que a mudança precisa começar hoje. É hoje que você pode tomar a decisão de dobrar os joelhos, elevar sua voz e abrir seu coração. Não é sobre repetir palavras decoradas, mas sobre falar com verdade, com sinceridade, com lágrimas, se for necessário. Porque uma única oração feita do fundo da alma pode mudar absolutamente tudo. Agora pense, quantas oportunidades você já perdeu por deixar a oração em segundo plano? Quantos dias de sofrimento poderiam ter sido evitados se você tivesse buscado a Deus com intensidade? Essa pode ser a sua única chance de transformar sua história, e ignorá-la pode significar permanecer preso às mesmas dores e fracassos que já carregam peso demais em sua vida. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na força da oração de impacto, aquela capaz de romper cadeias invisíveis, restaurar famílias, curar feridas emocionais e abrir caminhos onde só havia muros. Prepare-se para algo que pode mudar radicalmente a sua vida. Histórias bíblicas de oração que mudaram destinos. Desde os primeiros livros da Bíblia, vemos relatos de pessoas comuns que alcançaram o extraordinário por meio da oração. Não eram seres especiais, perfeitos ou isentos de falhas, mas homens e mulheres que entenderam o poder de se colocar diante de Deus. Um exemplo marcante é o de Ana. Ela era uma mulher estéril, humilhada, desprezada e profundamente angustiada. A Bíblia diz que em sua dor, ela se levantou e foi ao templo. Ali, com lágrimas, ela orou e fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria totalmente ao Senhor. Sua oração não foi apenas um pedido, foi uma entrega. E Deus a ouviu. O resultado foi Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Uma vida inteira transformada e uma nação impactada, porque uma mulher decidiu orar com verdade. Outro exemplo é Daniel, levado cativo para a Babilônia. Ele poderia ter se adaptado aos costumes da terra estrangeira, esquecido de sua fé e desistido de sua identidade. Mas Daniel escolheu a oração. 3 vezes ao dia, ele se colocava diante de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Foi essa oração constante que o sustentou na cova dos leões, quando o impossível aconteceu. As feras não o tocaram. Sua vida foi preservada porque ele confiou no poder da oração. E como não lembrar de Jesus, o próprio Filho de Deus? Mesmo ele, que tinha toda a autoridade, nunca abriu mão da oração. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de multiplicar pães e peixes, ele orou. Antes de enfrentar a cruz, ele passou horas em agonia no Getsêmani, orando com tanta intensidade que seu suor se transformou em gotas de sangue. Se até Jesus precisou orar, o que nos faz pensar que podemos viver sem essa prática? Essas histórias não estão nas Escrituras para encher páginas, mas para nos mostrar que, quando oramos com fé, algo sobrenatural acontece.
A oração muda cenários, modifica decretos e abre portas que ninguém poderia abrir. É como se cada palavra lançada aos céus fosse uma chave que destranca cadeados invisíveis, trazendo liberdade e esperança. Agora, pare e reflita. Qual é a sua cova de leões? Qual é a sua esterilidade, seja física, emocional ou espiritual? O que tem te impedido de avançar? A resposta pode não estar em pessoas, dinheiro ou status, mas em uma oração feita hoje, agora mesmo. A oração como guerra espiritual. Muitos acreditam que a oração é apenas uma forma de acalmar o coração, uma espécie de terapia espiritual para aliviar as tensões da vida. Mas, na verdade, a oração é muito mais do que isso. Ela é uma arma em uma guerra invisível. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, deixou claro que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade. Isso significa que por trás das dificuldades, dos bloqueios e até mesmo dos conflitos do dia a dia, existem forças espirituais atuando. É nesse campo invisível que a oração se torna crucial. Quando você ora, não está apenas falando palavras ao vento. Está travando batalhas que seus olhos não podem ver. É como se cada oração fosse uma flecha disparada contra as trevas, desestabilizando aquilo que o inimigo tenta levantar contra sua vida. É por isso que tantas vezes, ao decidir começar uma vida de oração, você enfrenta distrações, cansaço e até resistência espiritual. Porque o inimigo sabe: se você orar, o poder de Deus será liberado e nada poderá detê-lo. Um dos exemplos mais claros disso está no livro de Daniel. Quando ele orou pedindo entendimento, a Bíblia relata que o anjo foi enviado imediatamente com a resposta. No entanto, durante 21 dias esse anjo enfrentou resistência espiritual, até que Miguel, o arcanjo, veio em seu auxílio. O que aprendemos aqui é que a oração não apenas chega a Deus, mas também move os céus em nosso favor, mesmo que os resultados demorem a aparecer. Muitos desistem porque não entendem esse processo. Oram 1, 2 vezes, e quando não veem mudanças imediatas, acham que Deus não os ouviu. Mas a realidade é que no mundo espiritual já existe movimento. O que falta é perseverança. A oração não é apenas um ato momentâneo, mas um estilo de vida. É como permanecer no campo de batalha até que a vitória seja completa. Se você pudesse enxergar o que acontece quando dobra os joelhos e clama, nunca mais deixaria de orar. Correntes se quebram, fortalezas são derrubadas, portas são abertas e milagres começam a se alinhar. Mas tudo isso só acontece quando você entende que orar é lutar, não contra pessoas, mas contra tudo aquilo que tenta te afastar da presença de Deus e impedir que sua vida seja transformada. O segredo da oração de impacto. Talvez você esteja se perguntando, afinal, o que diferencia uma oração comum de uma oração de impacto? A resposta está na intensidade, na fé e na entrega. Uma oração de impacto não é repetição de frases prontas, nem uma formalidade para cumprir ritual religioso. É quando você se despe de toda a máscara, se coloca diante de Deus exatamente como está, com toda a sua dor, fraqueza e vulnerabilidade. Jesus, em Mateus 6, ensinou que a oração não precisa de palavras bonitas ou discursos longos. O que Deus busca é a sinceridade do coração. A viúva que clamava por justiça não tinha status nem influência, mas sua persistência chamou a atenção. O publicano que batia no peito dizendo, "Tem misericórdia de mim", foi mais justificado do que o fariseu que orava com orgulho. Isso nos mostra que o que move os céus não é a eloquência, mas a verdade. Uma oração de impacto acontece quando você coloca sua fé em ação. Quando acredita que ao falar com Deus, algo está acontecendo, mesmo que seus olhos ainda não vejam. É quando suas lágrimas se tornam palavras e sua confiança supera a dúvida. É aquela oração que nasce não apenas dos lábios, mas da alma. Outro segredo é a entrega. Muitas vezes oramos pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas continuamos apegados ao controle. Uma oração de impacto exige que você entregue,
Que você diga: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. É nesse ato de confiança que os céus se movem. E há ainda um elemento fundamental: a constância. Orar uma vez pode abrir a porta, mas orar todos os dias mantém essa porta aberta. Uma oração de impacto não é um evento isolado, mas o início de uma jornada de intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais sensível fica a sua voz e mais direcionado estará para tomar decisões que realmente mudam sua vida. Pense nisso. Talvez a sua vida esteja travada não porque Deus não quer agir, mas porque você ainda não fez a oração que muda tudo. Aquela que vem da alma, que nasce do fundo do coração, que rasga os céus e muda destinos. Testemunhos de transformação através da oração. Não são apenas as histórias bíblicas que provam o poder da oração. Ao longo dos séculos, milhares de pessoas viveram milagres extraordinários ao dobrar os joelhos diante de Deus. Histórias de cura, de livramento, de restauração familiar, de provisão em momentos impossíveis. E talvez você mesmo conheça alguém que testemunha: minha vida só mudou depois que comecei a orar. Existem relatos de pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida e, em um último clamor, foram alcançadas por uma paz inexplicável, mudando completamente sua trajetória. Outros, em meio a diagnósticos médicos irreversíveis, se apegaram à oração e experimentaram a cura. Há quem estivesse perdido no vício, destruindo a si mesmo e a própria família, até que uma mãe ou esposa perseverante dobrasse os joelhos dia após dia, até ver a transformação. Esses testemunhos são como faróis, mostrando que a oração não é teoria, mas prática real de poder. São histórias que se repetem em diferentes épocas e culturas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda responde orações. Talvez você esteja se sentindo desanimado, achando que não há saída. Mas pense, quantos desses homens e mulheres também não pensaram o mesmo? E mesmo assim, uma oração mudou tudo. Se mudou para eles, pode mudar para você. A oração é a única prática capaz de transformar não apenas circunstâncias externas, mas também o interior do ser humano. Ela dá força para enfrentar o que não pode ser mudado, coragem para suportar processos difíceis e fé para acreditar no impossível. Quando você ora, não apenas toca o coração de Deus, mas também transforma a si mesmo. Sua mente se renova, sua fé cresce, sua esperança é restaurada. É por isso que a oração de impacto não é apenas sobre pedir algo, mas sobre viver algo. Conclusão. Chegamos ao ponto crucial desta mensagem. A sua vida pode mudar hoje, não amanhã, não daqui a um mês, mas hoje. Tudo depende da decisão que você vai tomar diante dessa verdade. Você pode continuar vivendo da mesma forma, preso aos mesmos medos e derrotas, ou pode decidir se render diante de Deus e fazer a oração que muda tudo. O que você escolher agora será determinante para o seu futuro. Lembre-se, uma oração pode abrir caminhos que estavam bloqueados, pode curar feridas que ninguém conseguiu tocar, pode restaurar relacionamentos que pareciam destruídos, pode devolver a paz que você pensou ter perdido para sempre. A moral desta história é simples, mas profunda. Nunca subestime o poder de uma oração sincera. Ela é a chave que abre portas invisíveis, o escudo que protege contra o mal e a ponte que te conecta ao propósito de Deus para a sua vida. Portanto, se você está ouvindo esta mensagem, saiba que não é por acaso. Talvez este seja o chamado que você estava esperando. Talvez esta seja a oportunidade que você vinha pedindo em silêncio. A vida está te dando uma chance e ela se chama oração de impacto. Não espere mais. Hoje é o dia. Agora é o momento. Dobre seus joelhos, abra sua boca e deixe sua alma falar com Deus. Pode ser que essa oração seja a única coisa que separe a sua vida do milagre que você tanto espera. Seja corajoso. Seja verdadeiro. Ore com fé e veja a transformação acontecer. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações
para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.